Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do nosso Deus e Pai, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar os irmãos e desejar essa paz nos vossos corações, estender esse convite que a partir de agora estaremos nos deleitando na palavra do Senhor, desfrutando da sua doce palavra, instrução, correção, auxílio e nos dedicando a investir esse tempo na palavra, porque é um tempo que tem um verdadeiro retorno gratificante da parte de Deus. Estaremos analisando o compêndio de livro de Salmos, as várias poesias, canções, orações, súplicas de vários autores. Vamos estar fazendo a exegese sobre o livro, vendo os seus autores, a datação de quando foi escrito, quem escreveu cada salmo, mas não vamos nos aprofundar nisso. O intuito destes vídeos mais virão, é nos aprofundarmos em cada capítulo, em cada versículo, nos aprofundarmos nos princípios contidos em cada livro, contido dentro desse compêndio que é os Salmos. É nos aprofundarmos nas verdades práticas que cada capítulo nos traz, que cada versículo nos traz de verdade sobre Deus. Eu vou estar aqui trabalhando com os irmãos com duas traduções bíblicas, com a revista Almeida e Corrigida, Almeida Revista e Corrigida, e com a tradução King James de estudos bíblicos. Esta é comentada, vai servir de apoio para o nosso estudo. Vamos estar iniciando sem enrolação. Vamos para a palavra do Senhor. O intuito do vídeo de hoje é lermos 3 capítulos, o 1 e o 2 e o 3, e vamos estar analisando nas duas versões das Bíblias, falando um pouco sobre os livros e nos aprofundarmos nas verdades práticas deste livro. Amém? Então vamos começar no capítulo 1, o livro dos Salmos, no capítulo 1. A epígrafe deste capítulo está assim na tradução Revista e Corrigida: o justo e os ímpios. Então vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Este foi o capítulo 1. Vamos analisar então este primeiro capítulo. Aqui esse salmo nos mostra 2 caminhos. É como se fosse um mini evangelho, de busca para apresentar os 2 caminhos da salvação ou da perdição, um caminho da salvação e um caminho da perdição. As 2 portas ditas então por Jesus, a porta larga e a porta estreita, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, qual é o caminho do justo? O caminho do justo é justamente se desviar das más influências, das más conversações, das más companhias, dos maus hábitos. E aqui o capítulo 1, versículo 1 já diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele foge desse tipo de comportamento
eles desviam desse tipo de comportamento, desses maus hábitos que os ímpios continuam fazendo e praticando. Os ímpios, quando continuam praticando um pecado que já conhecem, que sabem que é pecado, que sabem que é errado diante de Deus, este pecado é chamado de iniquidade. É um pecado que a pessoa sabe que é errado, já foi advertida, exortada, mas continua cedendo, continua caindo neste mesmo pecado, tendo esse pecado como um pecado de estimação. É um pecado de iniquidade. Os iníquos não herdarão o reino dos céus. Então, aqui no versículo 1 do capítulo 1, a gente já vê um exemplo dos dois caminhos, que é o caminho que leva ao céu, o caminho do justo, e o caminho que leva à perdição, que é o caminho dos ímpios. No versículo 2, então, ele nos diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui, no versículo anterior, nós vimos que o prazer dos ímpios é fazer contendas, né? É escarnecer, é dar conselhos ruins, talvez para o seu próprio ganho. E aqui não. O prazer do justo não está na vida iníqua, não está no pecado, não está na lascívia, no adultério, na mentira, não. O prazer do justo é na lei do Senhor. E mais do que isso, na sua lei, medita de dia e de noite. É uma demonstração do amor, um amor prático, de busca diária. Não somente de dia, mas também de noite. Não significa que você tem que andar toda hora com a cara na Bíblia, mas tira momentos para o Senhor em particular, mas os momentos em particulares com o Senhor, fique na sua mente, você medite no que você em particular leu, no que você em particular meditou, que você venha meditar durante o dia e noite, mas tirando tempos de intimidade com o seu Deus, com o nosso Deus. Então, o versículo 3 nos traz o resultado disso, que é o quê? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. O que significa isso, meus irmãos? Que essa árvore vai ser sempre regada, sempre vai ter de onde tirar a vida. A água, nós sabemos que é uma forte evidência de vida, porque nós, seres humanos, nós precisamos de água para viver. E Jesus, aproveitando disso, nos disse que Ele é a água da vida. E aqui, simbolicamente, nós somos uma árvore e simbolicamente nós estamos à beira deste ribeiro, e estando à beira desse ribeiro significa estar mais perto de Jesus, porque Ele é a fonte da vida, a água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Aleluia. Então, continuando o versículo, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prospera. Olha só que promessa maravilhosa. As suas folhas não cairão, serão a árvore sempre vistosa, porque a graça do Senhor estará sobre a sua vida. E tudo quanto fizer prosperará. Olha aí que bênção maravilhosa. Terá uma vida próspera e abundante. Mas às vezes a gente acha que essa vida próspera é de bens materiais. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos diz que buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus, e todas estas coisas ou as outras coisas vos serão acrescentadas. E que coisas eram essas? Foram essas que Jesus citou. É uma fala de Jesus. Se a gente for olhar o contexto ali imediato, a gente vai notar que ele estava falando de
comida, bebida, roupa e outras coisas. E Jesus falou assim: buscai primeiro o reino dos céus. E estas coisas que vocês julgam, que buscam tanto em primeiro lugar, quando buscarem em primeiro lugar o reino dos céus, vocês serão acrescentados disso. Deus mesmo vos acrescentará estas coisas a qual vocês se estressam tanto para conseguir. Que promessa maravilhosa! E aqui diz isso: as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Versículo 4. Aqui já temos uma contraposição. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. O crente, ele não é movido por ventos de doutrinas. A doutrina dele é firme, é na rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. E não é levada por qualquer vento, porque o único que nos conduz é o Espírito Santo do Senhor. É o Espírito Santo que conduz a vida do crente salvo, porque ele é como um selo, ele é um selo sobre as nossas vidas quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador. E aí então começa o processo de justificação, de santificação e, por fim, quando Jesus vier em glória, nós seremos então também glorificados. Mas aqui está o caminho do ímpio, né? Que ele é levado por qualquer tipo de vento, que qualquer coisa, ele toda hora está mudando de pensamento, não sabe para onde vai, de onde vem, só sabe que vai para algum lugar. E infelizmente, se não se arrepender, se não buscar o caminho certo, a porta estreita, este caminho será, né, a perdição ou a condenação. E assim diz o versículo 5: por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os pecadores não participarão da congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porque o Senhor o conhece, porque o Senhor é a própria luz do justo. Ele sabe o caminho do justo, sabe que esse justo, o qual é falado aqui, ele busca agradar ao Senhor. E quando a gente busca agradar e sermos íntimos do Senhor, a gente também se cumpre em nós aquela palavra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que tanto o querer como o efetuar vem do Senhor. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Deixa eu te falar, tem uma palavra para você. O Senhor conhece o teu caminho. Se você é justo diante de Deus, Ele conhece o teu caminho. E assim como o povo que andou 40 anos no deserto, apesar das murmurações, Deus estava lá. Estava sendo a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Se aquele povo que murmurava tanto, Deus ainda foi tão bom e misericordioso com eles, a ponto de protegê-los dessa maneira, quanto mais você, que acredito eu que você que está vendo essa mensagem, ou tem a intenção de entregar sua vida ao Senhor, ou já a entregou e está se esforçando para cada dia mais estar na presença do Pai, na presença e ser cheio do Espírito Santo do Senhor. E o versículo 6 termina assim: porém, o caminho dos ímpios perecerá. Este é o caminho dos ímpios. Perecer, se acabar, se extinguir. Eu acredito que se você não é crente e está vendo esse vídeo, ou escutando, não é isso que você deseja para a sua vida, não é mesmo? Vamos continuar então aqui no capítulo 2. Já o capítulo 2, meus irmãos, já é diferente, o assunto é outro. Como assim o assunto é outro? Nós vamos ver ao decorrer deste ensino que o livro de Salmos, ele não tem uma ordem de assuntos. O capítulo 1, a gente acabou de ver, falou dos dois caminhos, do justo e do ímpio. No entanto, o capítulo 2 já é outro assunto. A epígrafe, podemos acompanhar aqui, o capítulo 2, o reinado do ungido de Deus.
Ao decorrer da leitura, meus irmãos, nós vamos perceber que este é um texto messiânico, de profecia messiânica. O salmista vai nos falar, né, sobre o Rei Eterno. Vamos ler o texto então? Capítulo 2, versículo 1. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam a vaidade? Os reis da terra se levantam e os príncipes consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O que quer dizer até aqui? Que esses reis, essas autoridades, não querem ser regidas pelas mãos do Senhor, porque eles disseram assim: desatamos as suas ataduras, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Significa que eles estavam de alguma forma sendo conduzidos, apesar de Deus não se fazer presente em pessoa, eles estavam sendo conduzidos pela vontade do Senhor de alguma forma. E eles cansaram disso e agora querem impor o seu próprio poder e acabam dizendo: rompamos as suas ataduras, vamos desfazer esse laço, essa comunhão e sacudamos de nós as suas cordas. Não queremos contato, né, com essa governança. No entanto, versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. Então aqui a gente já vê uma reviravolta. Deus não vai deixar barato este povo que acha que tem o poder de alguma coisa. A Bíblia nos fala, a palavra do Senhor é bem clara quando diz que toda a autoridade está sobre as mãos de Jesus. Não é mesmo? Versículo 7. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho e hoje te gerei. Em Hebreus, se eu não me engano, meus irmãos, vamos conferir, Hebreus 5:5. Eu sei que a proposta é em livro de Salmos, mas é bom fazermos essa menção, que, como eu falei, é um texto messiânico. Então vamos ver onde é que... porque esse texto é o mesmo citado, se eu não me engano, em Hebreus 5:5. Isso mesmo, ó. Assim também, Hebreus capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Viu a semelhança? Versículo 7. Eu publicarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho e hoje eu te gerei. Amém. Há quem diga, meus irmãos, que o livro de Salmos é o mais citado no Novo Testamento. Amém. Amém. O livro de Salmos é o mais citado no Novo Testamento. E justamente por isso, por ter várias propostas messiânicas, vários assuntos messiânicos. Então aqui a gente vê que o Senhor é o Rei dos Reis, porque Ele, apesar de ter dado autoridade aos homens de governar sobre a terra, e os homens quererem esse poder todo para si, não passamos de um pouco de pó. Deus é quem tem todo o poder. Nós sabemos que Ele é onipotente, o todo-poderoso, aquele que tem todo o poder. E com apenas uma palavra, um gesto, um pensamento, Ele pode fazer o que bem quiser, o que quiser, na hora que quiser. Então, é muita prepotência do ser humano e arrogância achar que pode fazer alguma coisa sem o Senhor. Então, continuamos a leitura. Versículo 8. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Aqui a proposta ainda o assunto ainda é para o Senhor Jesus. É um assunto messiânico, como eu falei nesse texto. Então, continuemos. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro. Tu os despedaçarás
como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que se não ire e pereçais no caminho. Quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Aleluia. Então, aqui a gente vê isso, meus irmãos. A palavra do Senhor é clara, que nós devemos dar reverência, honra ao Senhor Jesus, nosso Mestre, e tê-lo como um rei de nossas vidas, e não somente um rei como mestre, né? Toda a autoridade sobre as nossas vidas, toda a nossa devoção a Ele, mas também é um reino político, e futuramente isso vai acontecer no milênio, e é um assunto para outro vídeo, porque é um assunto escatológico e é um assunto extenso, né? Mas é também uma proposta para um reino político que vai ser governado por Ele com cedro de ferro, graças ao Senhor. Então este também foi o capítulo 2, nos instruindo, né, a temer ao Senhor, tê-lo como rei e reverenciá-lo como tal. Mesmo se formos líderes, se tivermos algum tipo de poder e autoridade sobre nossas mãos, devemos total reverência e honra ao Senhor e buscar orientação, porque aquele que passa do limite, né, aquele que não quer honrar o Senhor, acaba se tornando aí um alvo, provavelmente um alvo, porque o Senhor diz, aqui a palavra do Senhor diz, o Senhor se rirá deles, né? O Senhor zombará deles. Não seja um desses que o Senhor faz zombar, pelo contrário, tema ao Senhor e trema, é uma extrema honra e respeito. Amém? Este foi o capítulo 2, falando de uma proposta messiânica, o reino do Senhor, e Ele é um rei. Vamos ver aqui no capítulo 3. Capítulo 3. A epígrafe do texto diz: confiança na adversidade. Aqui já temos outra proposta nesse texto. Aqui nós temos o que, meus irmãos? Aqui é como se fosse uma oração. Nós vimos um aconselhamento no capítulo 1, de instrução no caminho no qual devemos andar. No capítulo 2, nós vimos o reinado de Deus, do ungido de Deus, a promessa do reino ao Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 3, nós vamos ver a confiança na adversidade, a importância de buscar ao Senhor em momentos difíceis e quando não vemos mais soluções. Então vamos ao texto. Salmo de Davi. Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários. São muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Porém tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não temerei os milhares do povo que se puseram contra mim e me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos. Quebraste os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Aleluia. Então aqui a gente vê uma oração e a confiança do salmista no Senhor. Uma confiança que a gente deve ter, deve buscar. E a gente só tem essa confiança se a gente busca o Senhor, se a gente busca conhecê-lo. E a gente só conhece quando a gente debruça
em cima da palavra e busca consumir tudo isso aqui, todo esse alimento que ele nos tem proposto. Eu quero também ler um texto, se eu não me engano, em Oséias. Deixa eu ver se é em Oséias mesmo, capítulo 6. Oséias 6. Não é Oséias 6, meus irmãos. Então, provavelmente... Deixa eu ver. Eu vou lembrar o texto. Eu me esqueci onde é que está escrito. Que nós devemos conhecer ao Senhor. E buscar e continuar a conhecê-lo. Eu vou lembrar o texto e eu vou passar para os irmãos, para não ficar só nas minhas palavras, né? Porque é aquela coisa, né? Texto sem contexto é pretexto para heresia. E não é o que a gente quer. Ah, não. É Oséias mesmo, só que é no capítulo 6, versículo 3. Diz assim, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como como chuva serôdia que rega a terra. O que é essa chuva serôdia? A chuva serôdia é aquela que vem no momento oportuno. Então, quando a gente busca a conhecer, quando buscamos a conhecer ao Senhor, no momento que Ele quer, mas de forma sobrenatural, Ele vem e derrama a sua graça. E assim como a chuva, quando cai sobre a terra, trazendo vida ao que ali está plantado, assim é o Senhor, quando você plantar a palavra dentro do seu coração. Planta o amor, a humildade, a generosidade. O Senhor vem como chuva serôdia sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o que você tem plantado, e Ele faz crescer com vida. E assim como árvores plantadas junto a ribeiros, nós não caímos as folhas. Nós temos vidas, temos acesso à vida diariamente no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Mestre. Ele é a fonte da vida, a água da vida, que nos dá vida e vida em abundância e vida eterna. E o capítulo 3, meus irmãos, é uma oração de súplica, demonstrando essa confiança no Senhor, demonstrando a confiança no Senhor que o salmista conhece. Então não adianta a gente, às vezes, orar muito, mas não se debruçar diante da palavra, não conhecer o Deus o qual serve. Talvez essa pessoa que não se debruça na palavra nem tem muito o que falar com Deus. Porque como você vai orar um Deus que você não conhece o que faz, o que pode fazer, qual é o limite do seu poder? E Deus não tem limite. O poder do Senhor é imensurável, até mesmo incomensurável. É faraônico. A gente não consegue medir nem o seu tamanho. Não é verdade? Então, este foi o capítulo 3. Porém, tu, Senhor, leva isso para o seu coração. Faça essa oração quando você estiver triste, quando estiver sob alguma pressão. Salmos 3, versículo 3. Porém, tu, Senhor, apesar de todas as adversidades, dos inimigos se levantarem, das dívidas que me estressam, que me deixam ansioso, da depressão que às vezes assola alguém, da tristeza, da dureza de coração, às vezes do desprezo que uma pessoa sofre. Porém, tu, Senhor, é o escudo para mim. És um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Vamos inverter a frase? A minha glória e o que exalta a minha cabeça? És tu, Senhor, que és o meu escudo. O meu escudo e a minha fortaleza. O meu socorro bem presente na angústia. Então este também foi o versículo 3.
do capítulo 3 do livro de Salmos. E a gente vai encerrar por aqui. A proposta é lermos 3 capítulos, né, por vídeo, por aula, como quiser interpretar isso. A proposta é trazer a palavra do Senhor. A proposta é meditar na palavra do Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Amém? Então ficamos por aqui hoje. Que o Senhor possa trazer esclarecimento à sua mente, assim como está escrito, que o Senhor possa, o Espírito Santo venha te fazer lembrar destas palavras. Medite um pouco mais nestes textos, dependendo da sua situação, né? Se você quer aconselhamento, Salmos capítulo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E se você quer entender um pouco mais sobre as profecias messiânicas, ver o Senhor Jesus já citado no Antigo Testamento, aqui está no capítulo 2, o ungido do Senhor, é o Senhor Jesus, o Rei eterno, imortal, invencível, invisível, mas real. E no capítulo 3, a plena confiança que devemos ter no Senhor. Ele é o seu escudo, não esqueça disso. Seu escudo, a sua fortaleza. Amém, meus irmãos? Essa é a proposta desse vídeo. Quero desejar a paz do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que a graça do Senhor possa alcançar a sua vida. E de alguma maneira, se você for crente, que você possa ser fortalecido e aumentar a esperança que há em você. Se você não for crente, que o Senhor possa te dar uma oportunidade de aceitá-lo publicamente como o Senhor único e suficiente Salvador. Aceitá-lo em seu coração com a plenitude da sua alma. Em nome de Jesus, eu agradeço a sua atenção de quem assistiu, quem vai assistir, quem vai ouvir de alguma forma. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus.